Boa tarde a todos. Estamos começando hoje mais um programa Rádio Web Filosofia. Hoje com a ausência do professor Eduardo, porque ele está na Ampof, lançando o seu livro sobre Schopenhauer. Hoje o nosso tema vai ser pluralismo da filosofia. Hoje quem está participando é eu, Johnny Gilmelquiades, Flávio Liberalino, Josi Cochan, Cíntia Mara Santana e Heraldo Júnior. Para começar, vou passar a palavra para o Flávio, que ele vai começar a falar um pouco sobre as tendências filosóficas, de toda a filosofia e aqui na PUC também. Isso aí, boa tarde, Johnny. Boa tarde, Josiane. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então vamos falar hoje sobre o pluralismo da filosofia. Vou começar falando da filosofia, os temas da pesquisa em geral na filosofia, que é a ética, a estética, a filosofia política, a epistemologia, a teoria do conhecimento. Ou seja, só para citar que são vários os campos de pesquisa da filosofia, que existem principalmente desde a Grécia, e temas como a estética, por exemplo, que são mais contemporâneos, como a teoria do conhecimento, a epistemologia, que são temas mais contemporâneos. A filosofia política, por outro lado, que investiga as relações humanas em sentido coletivo, é uma filosofia que é fruto da antiguidade clássica. Então, a filosofia política é uma das linhas de pesquisa das mais antigas. Então, aqui na PUC, por exemplo, temos três linhas de pesquisa na pós-graduação, por exemplo. Na graduação, são várias pesquisas que os alunos podem desenvolver. Por exemplo, esse ano eu trouxe aqui algumas das pesquisas que os alunos estão desenvolvendo. Por exemplo, tem uma pesquisa do Tiago Gomes, que ele pesquisa a filosofia e a pedagogia dusseliana, do Henrique Dussel, como produto da praxis libertadora na América Latina das décadas de 60 e da década de 70. Tem também uma pesquisa em Santo Agostinho, que é a concepção da liberdade e natureza humana em Santo Agostinho, que é a pesquisa do Magno Menezes. Tem também a relação entre mente e corpo na filosofia de John Searle, que é a pesquisa do Alcimar Mota, que é uma das linhas da pesquisa, que é a relação entre mente e corpo, que é uma questão que nasceu na filosofia de René Descartes. Então temos essa pesquisa do Alcimar, que é nessa área, que é a filosofia da mente. Tem também uma pesquisa da Júlia, que é Michel Foucault, que é a relação entre razão e loucura, uma análise arqueológica da história da loucura. Tem também uma pesquisa com o título Ética da Libertação, uma tomada de consciência na América Latina nos anos de 60 e 70, que é a pesquisa do Rodrigo Varelli. Tem também uma pesquisa em John Locke, que é filosofia moderna, a pesquisa do Rodrigo Fernandes Frigueto, que é sobre a propriedade privada em John Locke. Então, são só para mostrar algumas das pesquisas que estão sendo concluídas aqui na PUC, e uma das pesquisas que vamos falar em seguida, que é a pesquisa da Josiane, que é sobre a questão de gêneros, que é direito, movimento feminista, que ela vai explicar para a gente em seguida. Então, aqui na PUC, tem essas três linhas de pesquisa na pós-graduação, que é ética e filosofia política. Depois temos ontologia e epistemologia. E, em seguida, filosofia da psicanálise. Na linha de ética e filosofia política, por exemplo, é uma investigação de temas relativos ao agir humano, tendo em vista, em especial, a ética e a filosofia política, nos seus pré-requisitos até Kant e em seus desdobramentos no século XIX, século XX e século XXI. É um grupo de pesquisa que é sustentado pelo professor Dr. Gelson Roberto de Oliveira, que é o coordenador dessa linha de pesquisa, e o César Augusto Ramos, e o professor César Candiotto, e também o professor Horácio Martínez, que é um professor argentino. Na linha de pesquisa ontologia e epistemologia, que é uma linha de pesquisa que desenvolve estudos a respeito do ser e do conhecer de modo geral e de sua expressão na linguagem de modo particular.
destacam-se os seguintes temas: a subjetividade, corporeidade, intencionalidade, representação e conteúdo mental, consciência e natureza e mística também. Na linha de pesquisa em filosofia da psicanálise, é um diálogo entre filosofia e psicanálise, em 3 de suas acepções. A psicanálise considerada pela filosofia como objeto de reflexão e crítica, na perspectiva analítica ou epistemológica, e a convergência entre filosofia e psicanálise a partir de um campo de problemas que constitua o objeto de indução e renovação da problemática própria da filosofia, como consciente, vontade, representação, consciência, desejo e etc. Essa linha de pesquisa de filosofia da psicanálise, ela é sustentada pelo professor Eládio Constantino, pelo professor Francisco Boca, pelo professor Dr. Rogério Miranda de Almeida, que são os professores que trabalham no mestrado, na pós-graduação, nessa linha de pesquisa. Então, dentro dessa linha de pesquisa aqui da PUC, se encaixam várias das pesquisas da graduação, né, do 6º período da turma da noite e do 6º período da turma da manhã. E a pesquisa da Josiane, que ela vai falar para a gente em seguida, é uma pesquisa que, assim, de início não está dentro de uma dessas linhas aqui, mas ela vai explicar para a gente o porquê de não estar necessariamente dentro de uma dessas linhas de pesquisa de filosofia da PUC e o porquê que ela está precisando dessa área. Então, boa tarde, Josiane, o microfone é seu e boa sorte. Boa tarde a todos e a todos. Na minha monografia, hoje eu estudo a filosofia e direito feminista na contemporaneidade. Antes de eu entrar propriamente no meu tema, já que a gente está falando de pluralismo na filosofia, eu vou ressaltar que eu já passei por outros autores e por outros temas. Eu entrei na PUC há 4, 5 anos atrás estudando Epicuro, passei por Rousseau, passei por Hannah Arendt, passei por Foucault, até chegar hoje no meu tema. A minha monografia, eu tenho um tema, não tenho um filósofo específico. Então, tem essa possibilidade de você trabalhar um tema com vários filósofos, no que tange a contemporaneidade, a modernidade, a filosofia antiga, a filosofia medieval. Eu optei por estudar o direito feminista na contemporaneidade, oriundo de uma situação pessoal. Eu trabalho em comércio, e um dia eu fui atender, fazer minha função, um casal muçulmano ou palestino. A mulher estava de véu e eu, fazendo meu trabalho, meu serviço, eu cheguei, tudo bem, precisa de alguma ajuda? E o marido dela me respondeu assim: a minha mulher não responde a pessoas da sua espécie. Gente, como assim? Como que em pleno 2014 alguém responde assim, não responde a pessoa da sua espécie? Eu agradeci a ele e ele continuou na loja. Quando ele chegou no caixa, ele não quis ser atendido por uma outra menina. Ele exigiu um homem, porque segundo ele, segundo a cultura dele, só os homens são superiores, só eles têm essa capacidade. A partir desse momento, eu troquei de tema, deixei um pouquinho o Rousseau do lado, a educação do lado, e me voltei a estudar a filosofia do direito feminista. Primeiramente, eu comecei pela Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa que tem uma obra magna chamada Segundo Sexo, que tem volume 1 e volume 2. Passei por Olímpia de Gouges, passei por Hannah Arendt, passei por John Rawls, para propiciar esse tema. Hoje, eu estudo a ruptura epistemológica fomentada na ciência. Então, a ciência, primeiro, no que tange as mulheres, ela tem um caráter paradoxal. Ela concerne a submissão e depois ela favorece condições para que as mulheres se libertem, como, por exemplo, do determinismo biológico. A princípio, ela prendia a mulher, e a partir do momento que vai surgindo, vão desenvolvendo os métodos dos contraceptivos como anticoncepcional, a mulher ela começa a ter liberdade sobre o seu corpo, e esse determinismo biológico ele não cabe mais na sociedade. Concomitantemente, para mim chegar nessa pesquisa, eu perpasso o movimento feminista como caráter elucidador pelas mulheres, no que tange a emancipação, realiza a diferenciação entre sexo e gênero, no que tange a Lei Maria da Penha, porque cada forma ela inclui um artigo específico. E uma coisa interessante que eu caí, que foi um presente na minha monografia que eu não tinha pensado em fazer,
interpretar a violação das mulheres como violação da Constituição de 88, implementada no Brasil, violação dos direitos humanos e como a violação dos direitos do cidadão. Tem vários artigos que eles fazem menção a isso, a essa preocupação. Essa semana saiu uma pesquisa no UOL. O Brasil ele caiu 9 posições no ranking de igualdade de gênero. Ele ocupava, se eu não me engano, a 70ª posição e ele caiu drasticamente. A África ocupa a 16ª, a Nicarágua a 7ª. Então, o Brasil está propiciando essa desigualdade na perspectiva do gênero no campo político. No que tange a educação, chega a 1%, que não tem desigualdade, nem na saúde. Agora, no que tange a política, a gente não vê, por exemplo, o ingresso das mulheres no Congresso. A participação feminina ela é muito baixa. É até interessante comentar que eu tenho uma colega que fez mestrado em Joinville, que ela fez uma análise social. Mais de 70% das mulheres que residem em Joinville ou são enfermeiras, ou são professoras, ou são secretárias. Isso vem lá antes da Revolução Industrial, que eram os papéis que a mulher era destinada. A mulher ela ia educar os filhos, ela ia cuidar da saúde, ou ela ia trabalhar no escritório submissa ao homem. E a partir desse momento, com o movimento feminista, a gente consegue a emancipação do sexo feminino. Propicia a liberdade, a justiça. E no que tange a liberdade e a justiça, nós temos que ver que concepção de liberdade, que concepção de justiça e que direito. Pergunto agora para o meu amigo Flávio. O que você entende como liberdade? Nossa, liberdade... Bom, eu vi uma frasezinha uma vez, acho que foi num muro, ou foi em alguma rede social, que liberdade ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender, ninguém consegue viver sem. Então, mas, enfim, como você perguntou para mim, né, como que eu entendo a liberdade, acho que a liberdade, pelo menos pela minha experiência pessoal, a liberdade sempre vai ter limites. Sempre vai ter aquela ideia de onde termina a minha liberdade termina onde começa a do outro. E não somente por uma questão de imposição, só porque a gente vai criar regras para isso. Mas que na nossa vida natural mesmo tem coisas que a gente vai precisar fazer sozinho, tem coisas que a gente vai precisar de grupo, de companhia. E a liberdade sempre vai ter uma fronteira. Agora, em questão de gênero, por exemplo, a liberdade... a gente pode estender um pouco mais a liberdade para a questão da igualdade, no meu ponto de vista. Porque a justiça e a igualdade, por exemplo, não necessariamente que sejam a mesma coisa. Por exemplo, se 3 pessoas baixinhas estão assistindo um jogo por cima da cerca, e um dos 3 é mais alto, os 3 não precisam ganhar cada um banquinho, porque o que é mais alto não vai precisar de um banquinho. Em questão de justiça. Seria mais justo que os outros 2 ganhassem o banquinho e ele continuasse de boa, vendo o jogo. Mas por questão de justiça, a gente teria que dar um banquinho para cada. E de questão de igualdade, não. Porque os 3 vão poder ver o jogo, independente de um não ter o banquinho. Então, é uma questão que certamente é complicada, talvez por isso que você está fazendo a pesquisa nessa questão. Mas, concluindo, para mim, a liberdade tem que ser levada um pouco mais para o lado da igualdade, e a liberdade em si sempre vai ter limites, vai ter fronteiras, e que não são impostas. A gente vai sempre concordar com certas coisas e discordar de certas coisas, mas é para isso que a gente faz política, para isso que a gente estuda, para isso que a gente busca evoluir sempre. Flávia, eu te fiz essa pergunta porque no que tange o direito e a liberdade e a igualdade, eles são pontos essenciais para a gente compreender a minha pesquisa, nesse caso em específico, compreender a emancipação do sexo feminino, porque eles ocorrem a partir da ruptura epistemológica. Norberto Bobbio, na Era do Direito, ele faz uma relação muito bacana, que a revolução silenciosa propagada no nosso tempo é uma revolução incruenta da história, e ela se condiz de forma lenta, que atenua até a total eliminação da discriminação entre os sexos, a equiparação das mulheres aos homens, a igualdade entre os direitos, primeiro na restrita sociedade familiar, porque a primeira forma de opressão que a mulher sofre é dentro da família, esse conceito de público e de privado. E quando eu digo dentro da família, eu me refiro à família patriarcal, que é a que é regida até hoje na maioria das casas. O homem como provedor da casa e a mulher como dona de casa, mãe, mas que não vai buscar o sustento, que ela tem como função ficar somente em casa. Então, é a primeira forma de assimetria frente ao sexo feminino.
Norberto Bobbio, ainda seguindo nessa linha, ele define uma liberdade positiva e uma liberdade negativa. A liberdade negativa, ele denomina como ausência de impedimento ou constrangimento. E a liberdade positiva seria aquela situação que o sujeito tem a possibilidade de orientar o seu próprio querer. Então, partindo desse ponto, que a gente vai restringir essa liberdade e essa igualdade. Então, eu sou livre até o momento que a minha liberdade não vai interferir no direito dos outros. Por exemplo, eu, Josi, sou livre hoje para estar aqui na rádio falando com vocês, até o momento que eu estou ocupando esse espaço, está tirando o espaço de outra pessoa. Então, eu sou livre desde que eu não viole o direito de outra pessoa. E esse direito e essa justiça, eles deveriam ser assegurados pelo Estado. Só que do mesmo jeito que a história ela tem uma concepção masculina, o Estado ele também tem. Então, a gente não pode confiar propriamente na igualdade proposta pelo Estado. E quem deveria assegurar essa justiça seria o direito. Por isso que eu te perguntei. Agora, trazendo essa minha pesquisa, abrangendo não só no que tange as mulheres, mas para a concepção política de hoje. Hoje nós temos um preconceito enorme circulando nas redes sociais contra o Nordeste. E uma política em detrimento do favorecimento do Sul. É a mesma coisa que ocorreu com os sexos. O sexo feminino é desvalorizado em detrimento do sexo masculino. A mulher, ela é marginalizada, ela se torna outro. E nós fizemos isso com os sexos, com a mulher, com os negros, com os haitianos, e hoje nós estamos fazendo com o Nordeste. Por puro preconceito. Não existe, na minha opinião, coisa mais horrenda do que eu implementar uma política. O Sul é o meu país. É a mesma coisa de, ao invés de eu estar aqui defendendo uma igualdade dos sexos, eu estar defendendo uma supremacia do sexo feminino. E é interessante que hoje nós estamos aqui com 3 homens e 3 mulheres. Agora eu vou passar o microfone para o meu querido Flavinho. Eu vou só fazer uma pergunta para você, já que você falou que a desvalorização da mulher, por exemplo, que é uma política de favorecimento para o homem, é uma questão de você deixar a mulher subjugada e sempre em favor do homem. Então, aqui relacionado à pesquisa, eu não sei como que foi o seu acesso à bibliografia, por exemplo, a textos, a fontes, a informações, nesse sentido. Então, eu queria perguntar, por exemplo, se na sua pesquisa, se você viu algum texto, se não, se a busca, por exemplo, de igualdade entre homem e mulher não é uma coisa também que favorece para o homem, porque tem muitas coisas que, tipo, o homem, por exemplo, entre um grupo de amigos, por exemplo, tem a ideia de que o homem tem que ter força, por exemplo. Que o homem tem que ser corajoso, por exemplo. Não existe necessidade do homem ser corajoso, tipo, se ele vai ser um professor, por exemplo. Ele não vai precisar matar um leão, não vai precisar demonstrar abusadamente tanta coragem. Porque às vezes o homem vai querer mostrar coragem ou força, ou mostrar um carro, ou mostrar qualquer coisa mesmo, que seja só para atrair uma mulher, por exemplo. Sendo que não há necessidade. Pelo menos eu nunca vi nenhuma mulher dizer que precisa de um homem que consiga matar um leão, que consiga que tenha 5 carros, por exemplo. Se a busca da igualdade, principalmente por parte das mulheres, de igualdade entre homens e mulheres, não é uma coisa que favorece o homem também? Você não encontrou alguma coisa assim nesses textos, nas pesquisas, assim, encontrou alguma fonte ou não? Porque principalmente fontes escritas por homens talvez seria mais difícil de encontrar. Depende muito do filósofo, do pesquisador que você utiliza. Por exemplo, o Morrison. Ele disse que cada escritora feminista, quando ela escreve, ela carrega consigo a sua história. Então, ela escreve a partir da sua vivência. Mas, por exemplo, nós temos grandes nomes como o John Stuart Mill, que ele é o primeiro a defender os direitos da mulher no parlamento. Ele leva o projeto do direito ao voto feminino no parlamento, quando o homem já tinha tido esse direito conquistado há muito tempo. E a mulher não teria esse direito. Se você retomar lá a Aristóteles, lá na Grécia Antiga, qual que é a concepção de cidadão? Homem, maior de idade. Eles excluem totalmente a mulher. E a Grécia que era um exemplo de democracia. Voltando para esse lado, vamos pegar o exemplo da China. Na China, antigamente, a mulher ela tinha uma medida para o seu pé. Ela não poderia ter o pé maior que 12 centímetros. Gente, eu estou falando sério. Eu li um livro chamado As 3 Filhas da China. Eu recomendo, é muito bom, mas a pessoa para ler, ela tem que ter um emocional muito forte. Toda vez que eu li o livro para minha pesquisa, eu chorava. O livro ele começa assim: dedico esse livro à minha mãe e à minha avó que não sobreviveram à militância e à ditadura para contar suas histórias.
No decorrer do livro, ela conta que as mulheres não poderiam ter o pé maior que 12 centímetros, e como que eles faziam para que o pé não crescesse? Todas as noites, as meninas, desde os 2 anos de idade, elas tinham os pés quebrados. Quebrava-se o dedo dos pés, enfaixavam para que o osso não crescesse. Aquela carne, ela ficava enfaixada, ela apodrecia e caía. E esse ritual se repetia. E eles pregavam que era porque era bonito. Se a mulher não tivesse pé pequenininho, ela não arrumava um marido, ela era tida como uma má filha. Mas, na verdade, o que eles queriam era assegurar que a mulher não se locomovesse. Agora, um exemplo um pouquinho mais antigo, na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, as mulheres eram vendidas no mercado. Eram comercializadas. Então, hoje, a gente nota essa evolução. A mulher ela vem conquistando seus direitos. E a Lei Maria da Penha, ela representa bem isso. Ela é uma preocupação emergente. O debate do feminicídio nos meios jurídicos também ressalta essa preocupação. Outro dia eu estava lendo uma reportagem aleatoriamente que me chamou a atenção. Uma mulher estava sofrendo violência em casa pelo namorado, ela estava sendo espancada, estava sendo agredida, e ela ligou para o 190, ligou para a polícia. Mas ela ligou da seguinte forma: alô, eu gostaria de pedir uma pizza de pepperoni? A atendente disse para ela: moça, aqui é da delegacia. E ela respondeu: eu sei, eu quero pedir uma pizza de pepperoni, vai demorar? A atendente, ela repetiu de novo: moça, a gente não tem pizza, é da delegacia. Na terceira vez que ela frisou, a atendente entendeu que era uma mensagem, e ela perguntou: você está sendo agredida? O seu agressor está perto? E ela respondeu: não, no momento não, eu quero com muito sal. E em 10 minutos a viatura chegou, mas a mulher ela tinha sido agredida, ela tinha sido violada, porque o companheiro dela estava bêbado e estava demonstrando a suposta superioridade do sexo masculino agredindo sua companheira. Isso hoje. Bom, eu tenho 2 perguntas para fazer, Rose. Bom, começando por esse... porque assim, nós temos um certo preconceito com a filosofia, porque quando um leigo, ele sempre pensa, o cara vai começar a falar de filosofia, ele vai falar de algo de outro mundo, não vai falar de algo que vai servir para o agora, né? E o seu TCC, ele traz muito isso, ele traz algo para o agora, que vai servir para a nossa sociedade, né? E assim, você acha que essa questão do homem ter a superioridade para com a mulher está ligado à classe social? Por exemplo, quanto mais pobre, há mais essa questão ou não? Não somente não tomo esse índice como relevância, porque há mulheres ricas que sofrem agressões por parte de homens, mas da mesma forma que há essas mulheres ricas que oprimem as domésticas, por exemplo, que trabalham na sua casa e que seus maridos querem se relacionar. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu gosto muito. O opressor só é tão forte porque há cúmplice dentro dos oprimidos. Então isso não só no que tange as mulheres. E a mulher, ela vem sendo segregada pelas disputas por poder. Talvez, lá no início da sociedade, as disputas por poder, a mulher ela ficou destinada a cuidar da casa, porque o homem ele ia para a caça, tinha mais essas afinidades. Mas a partir desse momento, e conforme o embrenhamento político, foi se desenvolvendo esse preconceito, essa assimetria, essa opressão, essa própria misoginia, que é o ódio contra o sexo feminino. E foi interessante você falar da minha pesquisa, que ela é contemporânea. Vou plagiar um pouquinho uma frase de um professor que eu gosto muito, que ele disse que a filosofia ela tem que ser feita para a vida. Ela tem que ser feita para o agora. Não estou dizendo que não é importante estudar filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, mas nós não podemos esquecer do hoje. E isso não cabe só à filosofia. Por exemplo, na filosofia não se tem um trabalho voltado para as mulheres desde 1987. Então, hoje, eu e a Ellen, nós estamos trazendo um tema novo, que não havia sendo trabalhado, que ele estava esquecido. Quando eu entrei na PUC, você só tinha monografia em Kant, Nietzsche e Agostinho e Tomás de Aquino, que era realizado pelos seminaristas. Era um tema ou outro que fugia desse padrão. E hoje a gente consegue ver essa pluralidade na filosofia. Então, é uma filosofia feita para a vida, feita para a atualidade. Sim.
Então eu tenho duas perguntas, na verdade, para você. São fáceis. Por exemplo, já que foi uma pesquisa que você fez em 11 meses, 10 meses, por exemplo, eu queria perguntar qual a dificuldade para você pesquisar isso? Como você falou, é um tema que é novo, tipo, aqui, por exemplo, não é uma coisa que a gente fica falando o tempo todo, não é uma coisa que é debatida aqui. Então, eu queria perguntar para você se você teve possibilidade, por exemplo, de dialogar essa questão com outros temas, por exemplo, com a ética, com a questão da beleza, ou com a questão política, por exemplo, não só, e como questão, por exemplo, com professores de história, se teve a oportunidade de falar com um professor de história, com um professor de ética, com um professor de direito, se teve a possibilidade de discutir esse tema com outras áreas, com outros professores, com outros setores na universidade, e também qual a dificuldade em questão de acervo, de fontes, e a dificuldade de professores para comentar com você o tema. Porque se eu quero falar, por exemplo, de Aristóteles, deve ter uns 15 professores por aí que falam de Aristóteles, de Nietzsche. Tem muitos professores que entendem muito da obra de Nietzsche. Mas se eu quero falar de movimento feminista, eu não vou perguntar para você somente. Então... Gente, muito mais do que trabalhado na filosofia, é trabalhado nas sociais, nós temos a professora Darly, na história, no direito. Eu fico abismada, eu fico alegre com o tanto de pesquisas que tem voltadas para a mulher. Outro dia, no Congresso de Filosofia, teve a professora Priscila, que ela fez uma fala maravilhosa da pesquisa que ela faz na penitenciária de Piraquara. Maravilhosa no sentido de emocional no que toca, gente, mas extremamente triste. Então, no último Congresso de Filosofia e o primeiro de Direitos Humanos, a gente já teve esse foco voltado para a mulher, porque é uma emergência do debate. E é interessante falar que quando eu decidi fazer esse tema, eu estava trocando de tema, era um tema novo, eu voltei das férias decidida com um projeto de pesquisa pronto. Aí você se pega pensando, quem que eu vou chamar para ser meu orientador? Tem professores aqui na PUC que são capacitados, tem na filosofia que são capacitados, mas não é um tema que é discutido cotidianamente. Que nem você deu o exemplo do Aristóteles. Se eu for fazer um tema em Aristóteles, pensando rapidamente, eu posso contar com 5 ou 6 professores. E é diferente dessa inovação, é uma proposta de pluralismo. Não são todos os professores que estudam esse tema. Mas é interessante que eu fui pedir orientação. Eu fui perguntar para o professor responsável pela monografia, professor Fred, quem que você me orienta para o TCC com esse tema? Ele me orientou 2 opções. A princípio eu fiquei feliz, porque são 2 opções. Hoje eu fiquei com uma terceira. Então, dentro da filosofia, eu teria 3 opções para debater esse tema. E do mesmo jeito que eu tenho 3 opções, se eu puxasse para o campo da filosofia, do direito, eu poderia conversar com o professor Léo, com o campo da ética, com o professor Anor. Apesar de não ser áreas específicas, eu posso pegar essa questão da mulher e fazer ligação com vários temas. Do mesmo jeito que hoje eu faço ligação com a epistemologia, com a ontologia, eu posso pesquisar uma ética. Qual o papel da ética? Foi interessante você ter falado da estética, que o meu projeto de mestrado, ele vai justamente para esse campo. O meu projeto de mestrado, ele consiste no conceito estético da feminilidade como produto opressor do sistema capitalista. Então foi interessante você ter buscado esse tema, que eu consigo fazer ligação na filosofia. Por isso que eu falei que eu não tenho um filósofo, eu tenho um tema. E esse tema eu consigo fazer ligação com a ética, com a política, com a estética, com a ontologia, com a epistemologia. Então, eu comentei sobre a estética porque, por exemplo, uma vez não lembro qual foi uma das aulas que a gente teve, e a gente estava discutindo sobre essa questão de gêneros. E uma das coisas que uma pessoa falou foi assim, tipo, hoje a mulher vai para o mercado, a mulher dirige, a mulher pilota avião, a mulher vai para a política, a mulher faz um monte de coisa, a mulher pode ser policial, a mulher pode fazer muitas coisas. Só que, assim, a gente tem uma cultura ainda que a mulher, além de agora ela não ser mais só dona de casa, cuidar dos filhos e tal, a gente tem uma ideia de que a mulher agora, além dela ir para a rua, ir para o mercado, ir para o comércio, ir para tudo, ela ainda tem que continuar linda como ela é dona de casa. Então, por isso que é uma questão... A mulher tem que ser bela, tipo, como se fosse uma imposição nossa, uma imposição cultural, por exemplo. Não estou dizendo que é, estou dizendo que eu entendo como uma imposição cultural da mulher. Além de ela ter ganhado o mundo hoje, ela tem que continuar linda como ela era dona de casa, por exemplo.
Vou fazer uma pergunta para os homens aqui do estúdio. O que vocês compreendem por beleza numa mulher? Quem que vai ser o primeiro a me responder? Isso que eu ia falar, isso é muito relativo, né? Não tem como dizer o que é a beleza. Tá onde? Tá na maquiagem, tá no olhar, né? Então, eu acho que a beleza é para cada um. E quando nós vamos falar que a mulher ainda tem que continuar, eu acho que ela ainda pode continuar sendo qualquer coisa, ela continua linda. Essa questão é bem interessante, que toda a sociedade, todo o tempo, a gente tem um padrão de beleza. Mas esse padrão de beleza não é propagado pelas próprias mulheres, é propagado pela mídia. Hoje, se eu tenho na novela uma atriz de cabelo loiro, curto, vai ser o novo padrão de cabelo para as mulheres, um cabelo loiro curto. Se eu tenho na novela uma mulher que usa roupa curta e tem um papel menos importante, toda mulher que sair de roupa curta vai ser descriminalizada. Um exemplo que eu volta e meia eu me pego pensando. Um homem sai sem camisa. Normal. Agora, se eu, mulher, Josiane, cogitar a hipótese de sair sem camisa, é atentado violento ao pudor. Eu não posso. Então, é uma implementação da mídia aceita na sociedade. Tem um moço aqui no estúdio, que agora eu quero perguntar para ele o que ele entende por beleza. Bom, primeiramente, boa tarde. A beleza eu acho que vai da percepção de cada um, né? No meu caso, eu penso mais na beleza interior. No caso da pessoa ser bem-humorada. E, por último, eu acho a parte da beleza, né? Porque não adianta você ter uma pessoa, uma companheira bonita, sendo que ela não vai trazer nada para você na questão de te dar ideias, de te acrescentar alguma coisa. É isso que é interessante. Voltando para Beauvoir, quando a Beauvoir fala que a mulher ela é o outro, ela propaga bem essa questão, que ela é o outro marginalizada ao sexo masculino. Mas que condições de beleza que são essas? A partir do quê? A partir como? Então é interessante você parar para pensar, e é um tema que não é quase discutido, é simplesmente aceito. O padrão de beleza é esse. Hoje o padrão de beleza é ser magra. O padrão de beleza é usar saia longa. O padrão da mulher bonita é aquela que anda maquiada. Toda mulher que anda de batom vermelho, unha vermelha, não presta. Então é essa marginalização da sociedade frente ao sexo feminino. Bom, Rose, na sua pesquisa, eu acho que depois de muito que você fez, eu não sei se você consegue chegar a alguma solução ou alguma ação que leve a uma solução desse problema que você trata. Eu seria muito otimista se estivesse falando que eu tenho a solução para o problema do preconceito na sociedade. Na realidade, eu acredito que uma tomada de consciência das mulheres e dos próprios homens sobre o problema já resolveria uma boa parcela. Teve um discurso da Emma Watson que ela fez sobre o gênero que foi maravilhoso. No final do discurso ela falou assim, eu não vou lembrar direitinho, estou reproduzindo por Josie Cochan. O problema de gênero não é somente do sexo feminino, é do sexo masculino também. Então, no que tange a assimetria referente ao sexo e ao gênero sobre as mulheres, ela é um problema de ambos. Enquanto só eu, Josie, estiver dizendo que é um problema, que não pode, como que a gente compreende que o ser humano é inferior, que a gente vai torturar ele porque ele tem um sexo, porque ele tem uma outra raça, um outro gênero? A partir do momento que o Flávio está aqui do meu lado, discutindo essas questões, elas já se fortalecem. Porque a gente precisa de uma união. Ninguém aqui está defendendo uma misoginia, um machismo, uma assimetria, uma opressão, ou até um androcentrismo. Ninguém está defendendo esse tipo de coisa. Nós estamos lutando, é uma luta por igualdade. Uma igualdade no meio jurídico, uma isonomia jurídica, uma igualdade na educação, uma igualdade na filosofia, uma igualdade na história. Então, uma igualdade que tem sido negada às mulheres. As mulheres, elas são marginalizadas e são aceitas dessa forma. Quando se começou a fomentar os direitos femininos lá atrás do movimento feminista, teve várias mulheres que perderam as cabeças, que foram mortas, que foram torturadas, que foram queimadas vivas. Tem a Olímpia na modernidade, no início da modernidade,
que a igreja corta a cabeça dela. Não, você não pode defender o ser humano, você não pode defender a mulher. Você tem que aceitar a imposição. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo da violação da Constituição de 88 e dos próprios direitos humanos. Então, é um direito assegurado ao homem e à mulher, mas que é corrompido cotidianamente. E essa é a parte que me entristece na pesquisa. Que por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha chorado muito, porque quando você lê a violência é uma coisa, quando você vê, ela é totalmente diferente. Tem vídeos, que eu assisti essa semana, novo, que é a marginalização da mulher, sobre o aborto. Todas já foram, me faltou a palavra, não é corrompidas. Já estiveram à margem da sociedade porque cometeram o aborto. Hoje, ninguém mais fala se o aborto é ou não. Todo mundo está ficando em cima do muro. Mas ele está acontecendo cotidianamente. Tem um outro documentário maravilhoso que ele fala da violência. Começa o documentário, eu sofri violência. Eu fui violada. Hoje eu posso ser violada pegando ônibus. Tem uma pesquisa em Nova York, que eu não lembro o nome da mulher, ela passou 10 horas na rua e ela foi assediada mais de 100 vezes. Então é uma marginalização constante, que só pode ser redimida, não digo escassa, a partir da conscientização de ambos os sexos. Que eles trabalhem juntos em favor do próprio ser humano. Que no ser humano não pode ter distinção. Para a mulher cabe a esse papel, para o homem cabe a esse papel somente. Os dois devem ter os mesmos direitos e as mesmas igualdades. Muito bom. Obrigado, Josi, pela sua contribuição. Estamos chegando ao fim, temos só mais um minuto. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Josi? Muito obrigado. Só quero agradecer a Josiane por ter vindo aqui, dar a sua contribuição, mostrar a durabilidade da pesquisa, o tempo, a dificuldade, as conquistas, os avanços que ela conseguiu. E agradecer a todos que vieram aqui hoje. É isso aí. Gostaria de agradecer a todos e todas que estão ouvindo, que estão nos prestigiando neste momento. E um conselho, sendo bem metida na vida alheia. Quando vocês forem escolher um tema de monografia, vocês escolham realmente o que vocês gostam de estudar. Não vão escolher porque vocês já têm, talvez, um PIBIC meio pronto, já têm um projeto de pesquisa. Vocês escolhem uma pesquisa para a vida de vocês, que engrandeça a própria vida de cada um e da sociedade como um todo. Muito obrigado de novo, José. Acho que é isso que nós temos que fazer mesmo, é trazer a filosofia para os nossos problemas atuais, né? E dar uma solução, uma ação de solução para cada ele. Tá? Muito obrigado, agradecer a todos, agradecer a Josi de novo e agradecer aos nossos ouvintes. E semana que vem, na quarta-feira, às 3 horas, temos mais um programa com a volta do professor Eduardo. Muito obrigado, uma boa tarde.